A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Aqui estamos! Estamos na hora 7, nos aproximando da hora 12 rapidamente. Se você está acompanhando pelo livro, é no capítulo 10 e vá também para o capítulo 14 de Romanos. Vamos falar do Tribunal de Cristo. Como podem ver, neste curso eu cito muitas passagens, vocês notaram? Isso porque eu acho muito importante que encontremos tudo na Palavra de Deus. Você concorda? Eu não quero dizer algo que não tenha base na Palavra de Deus, é assim que eu vivo, eu quero ver aqui. Quero ver na Palavra, revelado pelo Espírito, para que eu possa estabelecer a doutrina pela qual vivemos. Amém? Quantos sabem que a doutrina é importante? Paulo disse, sigam meu estilo de vida e a doutrina. Notem que ele falou para seguirem a doutrina. Então, o certo é ter uma doutrina em linha com a palavra. Não deixe o doutor fulano de tal dizer que é do jeito que ele pensa. Que o doutor fulano diga que é do jeito dele. Romanos, capítulo 14, é onde começamos. Eu quero ler o versículo 9. Lemos, para este fim, Cristo morreu, ressuscitou e viveu outra vez, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Repitam, irmão. Então estamos falando sobre crentes aqui, não sobre ímpios. Ou por que tu desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Pois está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Verso 12, então cada um de nós, irmãos, prestará conta de si mesmo a Deus diante do tribunal de Cristo. Veja, ele está falando claramente de cristãos. Vemos isso outra vez aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou ler na nova tradução viva, 2 Coríntios 5. Vamos ler a partir do 8. Vamos continuar de onde paramos na última hora. Sim, nós preferíamos estar fora desses corpos, pois aí estaríamos em casa com o Senhor. Assim, o nosso alvo é agradá-lo sempre, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo, pois todos deveremos comparecer diante de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merecer pelo bem ou mal que tivermos feito em nossos corpos. E por conhecermos este solene temor do Senhor, trabalhamos tão duro para persuadir outros, e Deus sabe que somos sinceros e esperamos que vocês também saibam. Então aqui claramente Paulo está falando sobre crentes, porque ele diz que fora do corpo estaremos no céu com o Senhor. Quantos sabem que se um pecador, um incrédulo, sair do seu corpo, ele não estará no céu com o Senhor, mas no inferno? No Hades, certo? Então vemos claramente que Paulo fala com crentes aqui. Depois da era da igreja, há a tribulação de 7 anos, e então o reinado de Cristo no milênio, certo? Depois do reinado de Cristo no milênio, Satanás é solto para tentar as nações, elas cairão, e daí o fogo de Deus as devora, e o que acontece então? Há o julgamento do grande trono branco. É quando o Hades dará os seus mortos, e eles estarão diante de Jesus e serão julgados por suas obras, e se o seu nome não for achado no livro da vida, será lançado no lago de fogo para sempre. Então, quando é que o julgamento do crente ocorre? A Bíblia não fala especificamente do momento do julgamento do crente, mas nós sabemos que muito provavelmente ocorrerá em algum momento no período da tribulação ou logo após ela, antes do reinado de Cristo no milênio. Algumas passagens eu listo no livro e explicam claramente porque eu penso assim, mas para mim está claro que é um julgamento separado. Agora, se olhamos o tribunal do mundo, tanto em Coríntios quanto em Romanos, aparece uma palavra grega e esta palavra é bema, B-E-M-A. No Strong's, a definição desta palavra é um degrau, uma plataforma, uma tribuna, uma plataforma elevada, um tribunal ou corte de justiça. Um conhecido comentário bíblico diz que o tribunal é o banco judicial do foro de uma cidade no Império Romano. Paulo usa este simbolismo para referir-se à atividade de Cristo como juiz. Então, baseados nisso, nos referiremos a esse assento, esse bema, como o tribunal de Cristo.
é literalmente o tribunal divino de Deus. João 5:22 declara: o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Ok, ele não só é nosso Salvador, mas também é nosso juiz. Certo? Em breve ele julgará a todos. Agora, a palavra mais simples para descrever julgamento é a palavra grega krima, que significa uma decisão resultante de uma investigação, a favor ou contra. Então, é uma decisão a favor ou contra que resulta de uma investigação. Há muitos na igreja que não estão cientes de que terão de prestar conta do que fizeram durante sua curta permanência na Terra. Muitos têm a ideia errada de que todo julgamento futuro foi erradicado com a salvação. Na verdade, o sangue de Jesus nos limpa dos pecados que nos impediriam de entrar no reino, entretanto, ele não nos exime do julgamento de como nos conduzimos como crentes, seja bem ou mal. Você pode dizer amém? Então, ouçam com atenção. As decisões tomadas nesse tribunal serão eternas. Repitam, eternas. Ou seja, durarão para sempre e todo sempre. Vamos voltar para a hora 1. Vamos pensar sobre o eterno, que nunca acaba, certo? Decisões tomadas nunca serão revisadas, nunca serão corrigidas, nem serão desobedecidas. Durarão para todo sempre, sempre e sempre. Tiago faz uma declaração sobre nossa vida em Tiago 4,14 e diz: a vida é uma neblina. O que significa? Essa vida é um piscar comparada à eternidade. Esta vida na Terra é uma neblina? Bem, eu pessoalmente acredito que Tiago, por não ter o entendimento matemático que temos hoje, não conseguiu descrever como conseguimos hoje. Podemos melhorar isso? Como estudante de matemática, eu sou formado em ciências, sou engenheiro mecânico formado, conheço bem de matemática avançada, sei, na verdade, qualquer estudante do ensino médio sabe muito bem disso, que qualquer coisa dividida pelo infinito é zero. Se você pega 80 e divide pelo infinito, é zero. Se pega 1 milhão e divide pelo infinito, é zero. Se pega 80 anos, digamos que você tem 80 anos, se divide pelo infinito, dá zero. Digamos que você é um dos poucos que viveu muito, muito na Terra, digamos 120 anos. 120 dividido pelo infinito dá zero. O que Tiago queria dizer, na verdade, é que essa vida é zero. Não é sério isso? Não é sério, é zero. Isso quer dizer que o que quer que façamos neste momento zero determina como vamos passar a eternidade. Não é o onde como crente, o onde já está certo. Por termos recebido Jesus Cristo como nosso Senhor, Mestre e Salvador, já está certo onde passamos a eternidade. Na cidade de Deus está determinado pela cruz, mas como passamos? Isso é determinado por esse momento zero. Então eu pensei, quando escrevi a alegoria sobre Jalen, eu lembro como o egoísta, o prefeito de Endel, acabou ficando lá atrás no julgamento e foi viver naquele subúrbio, morando ali pelo resto dos seus anos. E aí temos Caridade, que tinha seu restaurante e vivia de todo o seu coração por Jalen. Acabou como uma das governadoras de Jalen. Tinha autoridade sobre um continente. E eu pensei, uau, pelos próximos 120 anos, egoísta, que era prefeito, poderia ter uma grande posição de liderança na cidade de Afabel, por viver egoisticamente como crente. Em Endel, perdeu a oportunidade de reinar pelos próximos 120 anos. Naqueles 5 anos ele estragou tudo. E como ele lamentou. Ele poderia ter se tornado governador ao lado de Jalen, vivendo em sua vizinhança, mas agora vivia nos subúrbios da cidade, longe de tudo. E eu comecei a pensar, 120 anos é muito tempo? Veja, se voltamos um século. Imagine isso. Tudo porque em 5 anos você viveu com egoísmo. E eu pensei, isso não é nada comparado ao que estamos falando? Nada. Imagine se eu te disser agora, bem, a forma como você viver nas próximas 24 horas, por um dia, 24 horas, determinará como você vai viver pelos próximos 1000 anos. Ok? As pessoas com quem você convive, o trabalho que você faz, as tarefas que tem, a casa que você tem, como vive na comunidade, tudo isso determinará os próximos 1000 anos. Ainda assim, isso não é nada comparado ao que falamos, porque um dia, dividido por 365 mil dias, que são 1000 anos, é um número finito. É um número finito. Veja, pense nisso. Estamos falando aqui de voltar antes dos Estados Unidos serem um país, antes do descobrimento da América, antes
das cruzadas. Tudo isso, sua vida em 24 horas determinaria como você viveria pelos próximos 1000 anos. E ainda assim isso não é nada. Suponha que eu te diga, a forma como você viver nas próximas 24 horas determinará como você viverá em 1 milhão de anos. Nem dá para falar de 1 milhão de anos, porque a raça humana só tem 6.000 anos. Nem dá para falar disso, mas ainda assim não se compara com o que estamos falando, pois um dia dividido por 365 milhões ainda é um número finito. Eu estou falando do infinito. A forma como você passará o infinito é determinada por como você vive. Agora, a Bíblia é muito clara. As recompensas que serão dadas no trono do julgamento, todas se relacionam com o céu. Tudo o que você fez é separado e guardado para esse dia. Tudo estará ligado a reinar com Cristo para sempre. Isso é muito grande. E tudo isso determinado pelo que você faz nessa vida zero. Certo. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 9. É por isso que Paulo escreve para nós, crentes, e você vai entender por que ele trata com tanta paixão. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Paulo diz, lembrem-se, que numa corrida todos correm, mas apenas uma pessoa recebe o prêmio. Vocês também devem correr de tal forma que vençam. Todos os atletas praticam estrito autocontrole. Eles fazem isso para ganhar um prêmio que se esvai, mas fazemos isso por um prêmio eterno. Então eu corro direto para o alvo com um propósito a cada passo. Eu não sou como um boxeador que erra os socos, disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. De outra forma, eu temo que depois de pregar para os outros, eu mesmo seja desqualificado. Paulo disse, eu corro com propósito a cada passo. Para quê? Para ganhar o prêmio. Deus quer que você viva para vencer. Deus quer que você viva para receber recompensas eternas. Isso é algo que Ele deseja de você. E Ele quer te recompensar com isto. Ele deseja te recompensar com isto. Se formos para 1 Coríntios capítulo 3, eu quero que você vá para lá, porque a gente já falou sobre isso antes. Sobre recompensas, eu quero só que você tenha um vislumbre aqui. 1 Coríntios 3, verso 9 é onde vamos ler. Se você achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Diz, pois somos trabalhadores de Deus. Vocês são campo de Deus, são edifício de Deus. Lembra que eu falei que nossas vidas, na Bíblia, sempre são comparadas com construções? Pela sabedoria, uma casa é construída, falando não sobre casas literais, mas sobre vidas. Versículo 10. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, como sábio construtor. Ou seja, ele está dizendo, ei, eu sou um apóstolo, um construtor. Mas entendam, todos somos construtores. Porque fomos todos chamados a influenciar vidas de pessoas. Digam isso comigo, olhem para mim, diga, eu fui chamado para influenciar vidas de pessoas. Deus te deu graça para fazer isso. Você não precisa estar no ministério quíntuplo para influenciar vidas. E você descobre isso, sabe? Muita gente tem essa mentalidade de que só pregadores de milhares, de milhões estarão na linha de frente. Isso não é verdade. Eu vou mostrar isso para vocês em breve, vocês ficarão tão empolgados que vão gritar. É sério, vocês ficaram muito empolgados? Então veja o que ele diz, somos trabalhadores de Deus, vocês são campo e edifício de Deus, então de acordo com a graça que me foi dada como sábio construtor, eu pus o alicerce e outro constrói sobre ele, mas que cada um cuide de como constrói. Pois nenhum outro alicerce pode ser lançado além do que já foi lançado, que é Cristo Jesus. Então se alguém constrói como com sabedoria uma casa construída, se alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um irá se tornar clara para o dia. Repitam, o dia. O dia, o último dia, o dia do julgamento, será declarada por quê? Porque será revelada por fogo. O que é o fogo? O fogo é a glória de Deus. E o fogo provará a obra de cada um de que tipo é. Se a obra que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Se a obra de alguém é queimada, sofrerá perda. Mas ele mesmo será salvo, ainda que pelo fogo. Então isso nos diz que nós determinamos como isso age em nossa vida, certo? Cada momento, a cada dia, temos que escolher entre duas escolhas principais. Ou vamos gravitar para a carne, madeira, feno e palha, ou vamos gravitar para o espírito, o eterno.
que é ouro, prata, pedras preciosas, entendem? Então, a forma como construímos determina o que acontecerá no fogo da sua presença quando a prova vier. Não só nossas obras serão examinadas, mas... Diga, nossas obras serão examinadas. Certo, e eu quero mostrar algo a vocês para terem certeza que as obras serão examinadas. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Jesus diz assim: Eis que estou vindo rapidamente, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Repitam, sua obra. Também nossas palavras, cada palavra será julgada. Vá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 12, versículo 36. Jesus diz: Mas eu digo a vocês que toda palavra inútil, veja, inútil, vem da palavra grega argos, que significa ineficiente, sem valor, infrutífera. Agora entendemos por que Paulo diz: Não haja obscenidade ou conversas tolas entre vocês, mas em vez disso ações de graças. Você pode dizer amém? Jesus diz aqui, veja isso: Mas eu digo a vocês que para cada palavra inútil, ineficiente, sem valor, infrutífera que o homem falar, eles haverão de dar conta disso no dia do juízo. Cada simples palavra inútil, ou seja, se para cada palavra inútil você prestará conta, cuide do que você fala. Veja, e é aí que as pessoas caem. Você não será julgado só por palavras e obras, mas pensamentos, e seus motivos serão examinados também. Vá comigo para 1 Coríntios 4:4. Eu sei, é quase por favor. Eu disse, esse livro me afetou mais do que qualquer coisa que escrevi. E eu te digo, eu só estava lançando o alicerce para o que eu vou falar daqui por diante. Nessas próximas horas vocês verão coisas que vão chocar o seu cérebro, e está tudo na Bíblia. Nossos motivos serão julgados. Você está em 1 Coríntios? Paulo diz, mas quanto a mim, é uma questão muito pequena, uma coisa muito pequena, ou seja, totalmente insignificante, que eu seja julgado por vocês, ou por qualquer corte humana. De fato, eu mesmo não me julgo. Não é interessante? Você já bateu no peito e disse, rapaz, você fez um ótimo trabalho. Não julgue a si mesmo. Veja isso. Pois em nada me sinto culpado. Certo, então em nada me sinto culpado. Contudo, não me sinto justificado por isso, pois quem me julga é o Senhor. Viram? Paulo disse, meu julgamento para mim mesmo não vale nada. Ele diz, porque quem me julga é o Senhor e julga retamente. Verso 5, portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Deus julgará os desígnios do coração? A palavra de Deus julga as intenções, os pensamentos e os motivos do coração. Eu quero compartilhar algo. No último verão, eu estava pregando para 4.000 pessoas. Era uma conferência estadual. E eu cheguei ao final da mensagem e eu disse, curvem as cabeças. E então, de repente, 150 pessoas se levantaram e caminharam para a porta. E eu fiquei meio chocado por um momento. Eu olhei e fiquei pensando, eu tô vendo isso mesmo? E aí eu fiz, ei! Assim mesmo, ei! Vocês! E eles andando e eu, ei, vocês que estão andando, o que estão fazendo? Eu repreendi eles totalmente em amor. Não, tô brincando, eu repreendi mesmo. Ok? Uma semana depois, recebi uma carta do ministério. Estavam muito tristes pela forma como eu os repreendi. Disseram que provavelmente alguns iam ao banheiro. Alguns... Não, é sério. É sério. Disseram talvez alguns fossem dirigir muito porque vieram de fora. O quê? Eu fiquei sem acreditar que era um ministério escrevendo aquilo. Ok? Normalmente eu não respondo cartas assim. Ok? Eu só... Sabe, tem umas que eu não respondo isso. Mas, naquele dia foi como se o Senhor dissesse, não, essa você vai responder.
E o Senhor me mostrou algo. Ele me mostrou duas situações muito similares na natureza, que serão julgadas de forma totalmente diferente por Deus. A primeira foi Jacó e os seus filhos. Eles vieram e acamparam perto de um lugar chamado Siquém. O rei de Siquém era um homem chamado Amor e o seu filho era o príncipe ou rei. O filho era o rei, ele era o fundador, mas o seu filho era o rei, era chamado Siquém. E Siquém se apaixonou por Diná, que era filha de Jacó. Na verdade, ele nem se apaixonou, ele só a cobiçava. Estão acompanhando? Então ele a estuprou. E assim que ele a estuprou, ele disse: rapaz, eu fiz uma coisa errada. Então seu pai Amor e os sábios daquele lugar vão até Jacó e Jacó reúne seus filhos e Amor diz: meu filho se apaixonou por sua filha. O que podemos dar a vocês? O que podemos fazer para que meu filho case com a sua filha e nossas famílias? Sabe, por aí vai. Então Simeão e Levi, que eram irmão e irmã de Diná, e entenda, quando se tem 4 esposas, 12 filhos e as outras filhas, você terá um monte de meios irmãos e meias irmãs. E Simeão e Levi disseram o seguinte: ok, vamos fazer assim, vocês circuncidam seus homens na cidade e aí aceitaremos. Então Amor e Siquém ficaram muito felizes, disseram: certo, vamos fazer isso, e se circuncidaram. Ok? E Simeão e Levi esperaram pelo 3º dia, quando a dor era maior. Agora entendam, tem muitos nervos lá embaixo. Lembra de Josué quando levou os homens à terra prometida? Ele os circuncidou e ficaram de cama por 3 dias. Eles não estavam esperando em Deus, era dor mesmo. São muitos nervos lá embaixo, entenderam, né? Então esperaram pelo 3º dia, o dia de pior dor. E Simeão e Levi foram à cidade e mataram todos os homens. Ok? Esses gentios. Então, você vai 15 capítulos adiante, Gênesis 49, e você encontra Jacó no fim da vida, e pelo Espírito de Deus ele está liberando as bênçãos para os filhos. Rúben, o primogênito, é deixado de lado, porque dormiu com a concubina do pai. Simeão e Levi, os 2 seguintes, também ficam de fora. E sabe, vai olhar a bênção deles, não há nada muito bom ali, de fato são chamados instrumentos de violência. Porque mataram aqueles homens? Ele disse que o meu conselho não chegue às suas tendas, porque são instrumentos de violência. Sabe, nada de bom foi dito a Simeão e Levi, pelo que fizeram aos homens. Então a bênção vai para Judá, o 4º irmão. Então, vamos avançar vários anos. Israel está no deserto. Certo, muitos anos depois, Moisés os leva ao deserto. E então ocorre um incidente ali. E o que aconteceu foi que as mulheres midianitas e moabitas foram ao acampamento com seus ídolos, e os homens fizeram sexo com elas. E a Bíblia diz que uma praga veio do Senhor e matou 24.000 homens. E eis que um dos homens israelitas pega sua amante midianita e apresenta a Moisés: ei, essa aqui é minha mina. Ele volta à sua tenda e começa a fazer sexo com ela. Bem, Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ele é o neto de Arão, Finéias, pega uma lança, corre para a tenda e atravessa com a lança o homem hebreu e a mulher midianita. Mata os 2. Sabe o que Deus faz? Ele exalta Finéias. Eu vou ler para você não duvidar, eu vou ler aqui para você. Veja o que Deus diz. Números 25. Quando Finéias fez isso, então a praga cessou, parou. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira dos filhos de Israel, pois foi zeloso por mim, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Eis que lhe dou o meu pacto de paz. Ele e a sua semente depois dele terão um pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deus disse que ele recebeu um pacto perpétuo pelo que ele fez. Então aqui temos um homem, Finéias, que mata um irmão hebreu, e Deus o exalta para sempre. Entendem? E aqui há 2 garotos que matam um estranho, pois estupraram sua irmã. E Deus diz: eu nem entrarei nas suas tendas, pois são instrumentos de violência. Esses condenados e esse abençoado, ambos fizeram a mesma coisa, mas esse com um estranho e esse com um irmão. Por quê? Tudo pelo motivo. Simeão e Levi fizeram por vingança,
Estupraram nossa irmã, não vamos deixar barato. Era o motivo deles. Finéias, por outro lado, era zeloso por Deus e zeloso pelo povo. Então eu escrevi para aquele ministério e disse: será que eu fiquei com raiva porque aqueles 150 saíram da minha pregação? Ou eu fiquei com raiva porque aqueles 150 estavam comprometendo a presença de Deus para as 3.850 pessoas que ficaram? Eu disse: Deus me julgará, vocês não têm nada com isso? Ah, Deus. Deus vai julgar os motivos do nosso coração, julgará as intenções. Por isso a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E só a palavra pode julgar os motivos. Nem você conhece seus motivos, só a palavra. Por isso que é tão importante fazermos o que Jesus disse, cuidarmos de como ouvimos. Lucas 8, vocês ainda estão aqui? Verso 17. Jesus disse: porque nada é secreto que não será revelado, nem nada é escondido que não venha a ser conhecido e venha à luz da sua glória. Então cada motivo será revelado no trono do julgamento. Motivo. Ele disse: portanto, cuidem de como ouvem. Repitam: cuidar de como ouço. Pois a todo aquele que tem mais será dado, e a todo aquele que não tem, até o que parece ter será tirado. É aquilo a que damos ouvidos que vai fundo em nossos corações e molda nossos pensamentos e propósitos. Por isso Jesus disse: cuidem de como ouvem. Por isso que eu recomendo aos meus filhos: não ouçam música secular. Lúcifer era um mestre de música. Entenda, isso foi dado por Deus. Eu não estou dizendo que ele se fez um mestre de música, foi dado por Deus, mas ele entendia a música, o poder disso. Jesus disse: cuidem de como vocês ouvem. É por isso que você não precisa dar ouvido a todo o filme. Você diz: o roteiro é bom, mas se tem lixo, não precisa ouvir. Você entende? Isso te afeta? Isso acaba moldando os motivos do coração. A palavra de Deus discernirá os pensamentos e propósitos do coração. Quando você põe a palavra de Deus dentro de si, você toma as decisões corretas em tempo oportuno. Você fará escolhas sábias. Então a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Se não estamos pondo, sabe, eu amo vocês. Vocês vêm para cá num sábado. Vêm no sábado de manhã e dizem: vou passar o dia inteiro lá, pois quero a palavra. Sabe, e por quê? Porque você quer a palavra por dentro? Porque é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Uma pessoa que não dá a atenção devida à palavra de Deus é uma pessoa que tenta andar pela estrada à noite sem luz. Você pode até ficar na estrada por um tempo, mas no fim se desvia. É por isso que a Bíblia diz que devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Eu não sei vocês, mas quando eu era garoto costumava pescar num barquinho, eu ficava esperando o peixe. 30 minutos depois eu olhava, nem reconhecia o lugar. Sério, acontece. E eu... O quê? Por que você desliza sem perceber? Sabe quantas pessoas morreram? Depois fizeram as cataratas do Niágara, ficou famoso, mas sabe quantos morreram naquele rio? Há livros contando isso, pessoas saíam para pescar, não prestavam atenção, iam para a cachoeira e sumiam. Se desviavam. Não se desvie sem perceber, ou seja, se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais se desvie. Por isso Jesus disse: cuidem de como ouvem. Porque há mensagens sendo adicionadas ao que você ouve e elas descem ao coração e no coração podem afetar seus motivos. Os motivos do mundo são quais? Querer ser importante, egoístas, mas o motivo de Jesus é se doar. Então a palavra de Deus guia seus motivos e pensamentos para que você seja uma pessoa que pensa no reino, uma pessoa que se doa, uma pessoa que pensa: eu quero a glória de Deus na minha vida. Muito importante. Agora, uma vez que seguimos em nossa construção, sabe como construímos a vida? Porque sempre temos a escolha se vamos construir no que é temporário ou no que é eterno.
Se usaremos madeira, feno ou palha, ou ouro, prata, pedras preciosas que sobreviverão ao fogo. Sabe o que o fogo faz com o ouro? Ele o depura, o torna melhor. E o que ele faz com a madeira? A consome. O tempo todo, ou você constrói sua vida com madeira, feno ou palha, ou com ouro, prata e pedras preciosas. Vocês estão entendendo? Ao nos perdermos quando construímos no temporário, há duas opções. A primeira, que é a melhor, é ouvirmos a palavra de Deus, pois ela discerne os pensamentos e propósitos do coração, certo? Convence nossa consciência, certo? E aí mantemos a consciência limpa para podermos ouvir. Mas a segunda opção que pode acontecer, que não é a mais desejável, é termos nossos motivos expostos no tribunal de Cristo. Isso não é bom. Ou damos ouvido à palavra de Deus e temos as atitudes e motivos ajustados aqui para continuarmos construindo certo, ou seremos expostos no tribunal. Há muita gente carregando bagagem. E quando você carrega uma bagagem do seu passado, suas decepções, tudo isso te faz construir errado, porque o motivo fica errado. E você começa a construir coisas. Isso pode ter aparência de evangelho, de ministério, de coisa boa. E de repente, você não percebe que o motivo da sua construção está errado e será exposto no dia do julgamento. Por isso você tem que ter a palavra em você, para guardar a sua consciência. Foi isso que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo. Ele disse: eu agradeço ao Deus a quem sirvo com a consciência pura. Eu nunca vou esquecer de estar sentado a uma mesa de jantar com aquele homem. Eu era jovem no ministério, tinha acabado de escrever a isca de Satanás, ok? E eu estava sentado à mesa com aquele homem que tinha mais tempo de ministério do que o meu tempo de salvo. Ministro internacional, ele olhou para mim e disse: John, o que eu faço para evitar cair como outros estão caindo? Eu quase engasguei com um frango. Eu disse: por que está me perguntando isso? Quando você começou seu ministério, eu nem era salvo. Ele ficou me olhando, eu pensei: eu tenho que deixar de ser estúpido, o homem me fez uma pergunta, eu tenho que responder, mas meu Deus, o que é que eu vou dizer a ele? E de repente o Espírito Santo trouxe. Paulo disse: eu sirvo ao Senhor com a consciência pura. Eu olhei para o homem e disse: tenha sempre a consciência pura. Eu disse: você pode tomar decisões e aqui saber que é errado, enquanto tudo aqui diz que é bom, mas aqui sabe que é errado. Eu disse: não vá contra aqui, porque quando vai contra aqui é quando o processo do pecado começa. E de repente você está fazendo coisas porque sua consciência está cauterizada, você não ouve mais e será exposto no tribunal de Cristo. Deixa eu ler algo aqui. O julgamento das nossas vidas, eu estou lendo o livro, não deixará nada oculto, tudo se tornará visível e claro. Por isso Paulo se refere ao tribunal de Cristo como o solene temor do Senhor. Será uma investigação profunda dos nossos motivos, intenções, pensamentos, palavras. Na verdade, no apêndice do livro eu deixei várias passagens sobre as áreas que seremos julgados, 16 ou 24, eu não lembro muito bem, no tribunal de Cristo. Sabe, sobre oferta, sobre abençoar aqueles que nos maltratam, está tudo lá. Ou seja, vocês são a casa de Deus, tomem cuidado especial ao escolherem o material, pois no final haverá uma inspeção. Se vocês utilizam material de baixa qualidade e serão descobertos, a inspeção será profunda e rigorosa. Não deixará passar nenhum detalhe. Se a obra passa na inspeção, muito bem. Se não, sua parte na construção será derrubada e reiniciada. Você não será derrubado, sobreviverá, mas por pouco. Isso é a Bíblia Mensagem, 1 Coríntios 3. Eu não sei vocês, mas eu não quero escapar por pouco. E vocês? Sabe o que pessoas sábias fazem no mundo? Se preparam para a aposentadoria, não é? Pense, elas vão para a escola, começam a trabalhar, ganham dinheiro, se forem espertas, juntam dinheiro e investem. Certo, investem em ações, aluguéis, coisas assim. E aí, o que acontece? Começam a investir na aposentadoria. E tudo o que fazem é trabalhar 40 anos investindo numa aposentadoria que talvez dure 10, 15, 20 anos. Observe, essas são pessoas sábias, que trabalham 40 anos preparando uma boa condição para esses últimos 20. E se falarmos do que eu estou falando? Do que a Bíblia fala? Eu vejo essas pessoas sábias que se preparam para a aposentadoria, nenhuma delas está se preparando para a eternidade. Porque Paulo disse: eu corro com um propósito a cada passo. Eu estou me preparando para a minha aposentadoria, ele disse. Ele disse: eu estou construindo algo para a eternidade. Estou trabalhando para a aposentadoria, querido. E é uma aposentadoria eterna, entendem? Sabe, aconselhamos pessoas a investirem na aposentadoria. Isso é lícito, isso é muito bom, está tudo certo com isso. Mas se usarem a energia que gastam se preparando para a aposentadoria, da mesma forma se preparando para a eternidade, que diferença! Ei, que diferença!
2 Pedro capítulo 1 e concluiremos com esse. Pedro declara aqui, no verso 10, então, irmãos, sejam ainda mais diligentes para assegurar o chamado e eleição de vocês. Foi o mesmo que Paulo disse, correr com propósito a cada passo? Sejam diligentes para o quê? Assegurar o seu chamado e eleição, falaremos disso na próxima hora. Pois se fizerem estas coisas, jamais tropeçarão. Pois será amplamente suprida a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler agora na NVI. Vocês receberão ricas boas-vindas no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Que boas-vindas? Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, será colocado no muito. Entre na alegria do seu Senhor. Ricas boas-vindas. Você pode dizer amém? Ano passado tive uma visão, vou encerrar com isso. Tive uma visão e eu vi os exércitos do céu marchando e lá estava Jesus no alto exaltado e aquilo me lembrou os soldados romanos voltando de nações, César numa plataforma elevada, e os soldados marchavam pelas ruas de Roma, e todos os cidadãos ao lado festejavam e celebravam, e os soldados traziam os espólios das nações para César. E eis o que eu vi os exércitos dos céus levando os espólios para Jesus. E eu vi pessoas nas laterais celebrando. E o Espírito Santo disse, qual você quer ser? Quer ser um dos soldados me trazendo espólios ou apenas um dos cidadãos que celebra? Eu disse, eu quero ser um dos soldados, te levando seus espólios de suas vitórias. Peraí, só mais um. 2 Pedro, na Bíblia, a mensagem, eu amo essa Bíblia, ela diz, todas as coisas que conduzem a uma vida que agrada a Deus nos foram miraculosamente dadas pelo conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos convidou para Deus. Então não percam nem um minuto em construir sobre aquilo que lhes foi dado, complementando a base da sua fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina alerta, paciência, reverência, amizade calorosa, amor generoso, cada dimensão se encaixando e se desenvolvendo umas às outras. Tendo essas qualidades ativas e crescendo em suas vidas, nenhuma grama crescerá sob seus pés, nenhum dia se passará sem recompensa. Recompensa enquanto você amadurece em sua experiência com seu Mestre Jesus. Então, amigos, confirmem sua presença na eleição, no convite que Deus lhes fez. Não deixem para depois, façam agora. Façam isso e terão suas vidas em base firme, ruas pavimentadas e o caminho completamente aberto para o reino eterno do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, porque o que está em jogo é tão sério. Embora estejam conscientes de toda a verdade e a pratiquem interior e exteriormente, não deixarei nem um minuto de chamar a atenção de vocês para isso. Esse é o cargo para o qual fui designado. Mantê-los em alerta com lembretes frequentes. Uau, eu amo isso! Você não? Amém? Vocês estão prontos para passar para a próxima hora? Vejo vocês na próxima. Deus abençoe. Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos.